Posição aqui, deixa eu só me posicionar aqui, deixa eu ver. Aqui, tô aqui. Pronto. Pode rochar? Boa noite a todos. Meu nome é Cleuson Shoa, sou professor do IFCE, Campus do Rio Grande do Norte. Mais um webinar aqui. Essa noite a gente está contando com o engenheiro agrônomo Francisco Leandro de Paula Neto, que é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem área com experiência nas áreas de comércio exterior, né, análises de cenário nacional e internacional, fiscalização nos postos do PECEM e do Mucuripe. Ele acompanha as empresas no despacho aduaneiro, tem experiência no acompanhamento das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, além da elaboração, avaliação e auditoria de projetos. Também é especialista em avaliação ambiental, tem mestrado em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, onde também fez a sua graduação. Um grande prazer que eu apresento é o Leandro, passar a palavra para ele. E, sem mais delongas, boa noite. Pessoal, boa noite para todos. Vocês devem estar ouvindo bem o áudio, espero eu, tá? O Cleilson já é um colega meu de longa data, é um colega, vizinho de agronomia, de vida aí, porque a gente morou perto aqui um bom tempo. Bem, ele me fez o convite e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre rastreabilidade vegetal, tá? Se vocês tiverem algum problema, o Cleilson está vendo no site aí, o Meet é meio um pouquinho mais complicadinho que os outros, mas eu vou seguindo. Se você tiver algum problema ou algum questionamento, Cleilson, você direciona as perguntas aí no chat, tá bom? Vamos para frente. Então, pessoal, esse tema aí é um tema muito novo para nós. Nós aqui, enquanto falamos assim de produtos de origem vegetal, tá? Algumas cadeias já trabalham com rastreabilidade já há um bom tempo. Para nós é um item bem novo, muito grande, tá? E vai pedir muito do nosso profissionalismo. Vocês vão ver aí que trabalha muito a questão dos profissionais que estão acompanhando o setor como um todo, tá? Então, vou começando aqui a nossa apresentação. Bem, a nossa conversa aqui vai girar sobre esses pontos aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Ministério da Agricultura, cenário do uso de agrotóxicos e rastreabilidade antes de 2018, que acho que esse é o grande mote da nossa conversa, o porquê que a gente está falando de rastreabilidade agora, tá? Os principais aspectos da gestão normativa conjunta número 2, 2018, que é o arcabouço normativo balizador, esse nosso tema aí, né? Os principais desafios e algumas considerações finais, tá bom? Então, vamos para frente. Pessoal, um pouquinho sobre o Ministério, que realmente é a minha casa, e é um dos órgãos que está puxando, realmente está incumbido de acompanhar a implementação da rastreabilidade vegetal no Brasil, tá? O Ministério é um órgão bem antigo, já foi um ator principal de várias novelas aí, né? Da novela da agricultura, agropecuária, já foi reforma agrária, já foi pesca, voltou pesca agora, já foi fomento e está voltando a ser um órgão de fomento na área agropecuária, certo? E ele atua em todos os estados do Brasil, no formato de superintendência. Então, cada estado tem a sua superintendência. Aqui no estado do Ceará, a gente tem a sede em Fortaleza, não temos nenhum escritório avançado, então as demandas são todas trazidas aqui para Fortaleza, certo? E por conta da pandemia, o atendimento tem sido essencialmente remoto. Nós recebemos agora uma portaria 352 já desse ano que determinou o retorno das nossas atividades dentro de alguns formatos de segurança, mas o nosso trabalho, na verdade, a gente não parou. Nós estamos agora com uma retomada institucional determinada para voltar agora, já acho que segunda-feira, estamos trabalhando praticamente normal, tá? Bem, pessoal, para vocês terem uma ideia como é que é a nossa estrutura, tem outros órgãos com um organograma bem mais complexo, o nosso é bem enxuto hoje. Hoje está bem enxuto por conta de vários aspectos. Bem, eu tenho um superintendente, que é o colega Milton Holanda, que ele é nascido em Limoeiro, mas tem a sua vida profissional lá em Tianguá, grande, tá? E aí eu tenho duas divisões, uma divisão de defesa agropecuária, que seria o braço, e uma divisão política, que é o braço hoje do fomento, dentro da própria superintendência. Também tem esse braço agora de políticas, produção e desenvolvimento agropecuário, tá? Na divisão de defesa agropecuária, eu tenho dois grandes setores, uma área animal e uma área vegetal, certo? E, além disso, aqui no estado do Ceará, nós temos aí dois setores que não respondem mais à superintendência. Isso já é fruto do desdobramento da Operação Carne Fraca, que é o Vigiago, que é a parte de portos e aeroportos,
né, que responde uma regional que fica em Fortaleza, e a Inspeção Animal, que responde uma regional que fica em Salvador. Então, esses dois órgãos aí são do Ministério da Agricultura, mas não respondem essa cadeia hierárquica que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Vamos passando. Bem, a área vegetal, pessoal, ela é dividida em 3 grandes ramos. A parte de insumos, que seria a parte de sementes, que a gente trabalha o registro, credenciamento e fiscalização, agrotóxico, fertilizantes e rastreabilidade vegetal. Não, desculpa aqui, rastreabilidade aqui para baixo, tá? Eu copiei aqui, dobrado. Então, tem a parte de insumos, tem a parte de defesa vegetal, que seria autorizações de importação de materiais como sementes e mudas, levantamentos fitossanitários, o credenciamento de empresas de tratamento quarentenário e a certificação vegetal. Vocês estão aí numa área livre de mosca das frutas, né? Vocês estão vendo aí, devem ter visto a possibilidade de a gente estar exportando melão para a China, e esse trabalho, ele é praticamente todo calçado nessa parte de certificação vegetal, tá? Que tem vários atores importantes aqui, citando aqui o Ministério, e a DAG também é um ator muito importante, e os responsáveis técnicos, nossos colegas técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos que trabalham nesse setor também. E, por fim, tem a produção, os produtos de origem vegetal. E eu destacaria de cara a parte de bebidas, classificação e mais abaixo a parte de rastreabilidade vegetal, que é o tema que nós vamos conversar um pouquinho mais a fundo hoje. Tá? Então, a parte vegetal no Ministério é dividida esses 3 ramos aí. Tá? Pessoal, acho que para a maioria dos órgãos, já vou estar chovendo molhado, mas para nós, o avanço da informatização dos procedimentos, processos, ganhou grande força nos últimos 5 anos. Tá? Há 5 anos atrás, tudo que se fosse fazer no Ministério era calçado por papel. Então, você tinha que pegar um papel, se dirigir a Fortaleza, fazer um protocolo físico disso aí, e esse papel virava um processo e ele tramitava fisicamente de um lado para o outro. Há mais ou menos 3, 4 anos atrás, isso mudou. Hoje nossos processos são todos informatizados. Inclusive, demandas diversas são gerenciadas de forma informatizada. Então, a gente não trabalha mais com papel hoje. Sei que para empresas de caráter privado e para alguns órgãos públicos, isso já é uma realidade há muito tempo, mas para nós é relativamente recente. Tá? Para vocês terem uma ideia, aqui só para citar um exemplo, não é a nossa área hoje, não é a nossa pauta hoje, mas do lado esquerdo aí você tem um processo de registro de um agrotóxico. Vejam só quantas pastas estão envolvidas nisso aí, certo? Esse colega, o colega Girabes, que já foi nosso coordenador dessa área de agrotóxico, certo? E foi diretor do DEFI, na verdade. E no lado direito já é o sistema que gerencia isso aí. Então, eu tinha uma parte física forte e hoje já é tudo informatizado. Para nós é um grande diferencial, tá? Bem, não sei se tem mais alguns agrônomos nessa sala, fora eu e o Cleilson aí, mas deve ter mais alguém. Agrônomos, químicos, veterinários, ou tecnistas são as formações que cabem na nossa carreira hoje, né? E a gente está carente de servidor, a carência é muito grande. Então, tem a expectativa que, se Deus quiser, em 2021, a gente tenha abertura de pelo menos mais um certame aí para preenchimento de vaga, tá? Bem, pessoal, a gente não trabalha mais sozinho, isso é um ponto muito importante. Os órgãos de fiscalização no Brasil hoje, eles não trabalham de forma mais isolada, a gente trabalha sempre em conjunto com outros órgãos. Aqui no estado do Ceará, eu posso citar que a gente já trabalha hoje de forma mais direta com a Receita Federal, IBAMA, as polícias rodoviárias, tanto federal quanto estadual, a vigilância sanitária, tanto o estado quanto os municípios, é um braço forte nosso, Cefaz, a DAGRE, DECON e dentre outros órgãos. Então, o nosso trabalho hoje é um trabalho muito junto com outras ações. Inclusive, a rastreabilidade vegetal é uma ação compartilhada do MAPA com a vigilância sanitária. Vocês vão ver mais à frente, tá? Bem, pessoal, dentro da esfera que a gente está trabalhando hoje, onde é que a gente está? Para a gente começar a falar sobre isso aí. Bem, a norma foi publicada em 2018, certo? Por conta da seu caráter inovador, teve que ser feito alguns ajustes de prazo. Então, os prazos para implementação foram modificados ao longo do tempo, tá? Nós estamos aí, passamos da fase de divulgação da norma para o público interno. Então, para nós, auditores, foi uma temática nova. Para alguns colegas nossos, ainda é um tema novo. E a gente está nessa fase amarela aí, que seria a fase de divulgação da norma para instituições e para o grande público. Infelizmente, mesmo sendo publicado em 2018, muita gente ainda não tomou conhecimento do que se trata isso aí. Mesmo isso já tendo impacto no nosso dia a dia, tá? A definição de estratégias conjuntas com a vigilância sanitária para fiscalização e para difusão de informações também é um ponto que a gente está em trabalho.
Já se começou a fazer algumas fiscalizações nas CEASAs e na CEAGESP, que seria a grande ponto de distribuição no Brasil. Então, a gente quer começar logo de um ponto que seja referência, certo? E a fiscalização de todos elas da cadeia. É uma fase que a gente ainda não iniciou, especialmente por conta desse ano de pandemia. Então, nós temos aí nessa fase, essas fases amarelo e a fase em vermelho aí, propriamente dita, tá? A fase que a gente não começou. Pessoal, é importante a gente contextualizar, certo? Nesse nosso trabalho, tem que se falar um pouquinho o que era o cenário anterior à instrução em meados de 2018, tá? E tudo passa por isso aqui. Pessoal, se você colocar no Google a palavra agrotóxico, ela vai puxar todo esse cenário aqui. É um cenário que envolve medo, morte, contaminações e por aí vai. Então, esse foi o cenário, esse foi o contexto da criação da Normativa Conjunta número 2, 2018. A gente vai ver por quê. Bem, muito embora a gente tenha no estado do Ceará e na Serra Grande, que é um grande vitrine para o uso de agrotóxicos, esse dado aqui, né? As maiores economias agrícolas do estado do Ceará em 2019 foram, as cidades de Guaraciaba do Norte, Tianguá e São Benedito, certo? Esse é um cenário positivo, real, né? E que dá a pujança, a relevância do setor agropecuário do estado do Ceará, especialmente para aquela região. Mas, pessoal, nós temos aí também algumas informações não tão positivas, né? Então, aqui está o agrotóxico está em maior poder de contaminação, está com maior poder de contaminação. É uma reportagem de forma recorrente publicada aqui no estado do Ceará, né? Vários jornais têm, assim, forte abertura para esse tipo de publicação, tá? Aqui é o resultado de uma operação conjunta envolvendo fiscalização de agrotóxico por vários órgãos. Então, para vocês terem uma ideia, esse dado é recorrente. Em toda a operação conjunta que a gente faz voltada para fiscalizar agrotóxicos no estado do Ceará, cerca de 80% dos fiscalizados têm algum problema, certo? Então, esses produtores, via de regra, são multados por mau uso de agrotóxico. Então, de 100 propriedades que a gente vai fiscalizar, pelo menos 80 tem problema, algum problema diverso voltado para essa temática, tá? Aqui, mais uma vez, confirmando esses dados que eu passei para vocês, certo? Aqui são alguns exemplos do que a gente verifica no campo. Aqui, no caso, na época, a mistura em tanque não era regulamentada, agora já é, mas a mistura em tanque de fertilizante e agrotóxico não é. Então, nessa foto, vocês estão vendo aí vários agrotóxicos e no lado esquerdo, aqui no cantinho, tem alguns fertilizantes, certo? O preparo de calda e nascentes, certo? Então, foi um problema verificado nessas operações também. Então, isso aqui é um cenário de agrotóxicos no estado do Ceará, a gente não pode negar, não é em outro estado, nem em outro país. É no nosso estado, uma realidade nossa, certo? O não uso de EPI também é uma realidade muito triste da nossa parte. Aqui um operador da Serra Grande, aqui, ele está usando esse saco no pé porque ele tem com ferimento no pé. Então, se não tivesse estado usando chinela como outro pé, então, assim, é uma foto forte, gritante, negativa, mas que é uma realidade nossa no estado do Ceará, tá? O armazenamento irregular de vasilhames também, muito embora venha sido trabalhado já há muitos anos, isso aí a gente ainda verifica em algumas pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades, esse cenário aqui, tá? Então, isso aqui é uma contextualização de vocês, para vocês terem uma ideia de o que é o cenário de agrotóxico no estado do Ceará, tá bom? Bem, pessoal, uma coisa que tem muito clara na nossa mente é que o agricultor não aplica veneno no agrotóxico porque ele quer, certo? Agrotóxico para nós é uma ferramenta, é uma tecnologia empregada na agricultura brasileira e cearense, certo? Tem seu impacto? Tem, mas ela é uma tecnologia a ser utilizada. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, um hectare de tomate, isso é um dado aproximado, cerca de 30% dos custos envolvidos são agrotóxicos. Então, quando a gente fala de agricultura sustentável, a gente tem que ter a noção de que o pequeno produtor rural ele não aplica porque ele quer gastar mais dinheiro, certo? Ele aplica porque é uma ferramenta necessária. Se ela não está sendo utilizada de forma correta, isso é um outro ponto a ser trabalhado, mas a relevância do produto é inquestionável. A gente bate em como é que ele está sendo aplicado e qual é a segurança alimentar que está sendo levada para a população. Bem, e onde é que fica a rastreabilidade nessa história? Essa que é a grande pergunta, e esse aqui que é o mote que eu venho falar para vocês um pouquinho, tá? Então a gente vai entrar nessa temática da rastreabilidade agora. Bem, pessoal, esse cenário que eu falei para vocês criou uma guerra de informações. Então, de um lado, eu tenho pessoas que são favoráveis ao uso do produto, geralmente são produtores rurais,
que realmente reconhecem a relevância do produto, e do outro lado são correntes que que trabalham contra a utilização de agrotóxico. E quais são os principais dados que elas utilizam? Basicamente, programas que fazem o acompanhamento de resíduos em alimentos. No Brasil, pessoal, nós temos a rigor, 3 grandes programas. O mais famoso deles é o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos, que é gerenciado pela Anvisa, é um programa nacional, que trabalha a coleta de amostras basicamente na ponta, no varejo, certo? Nós temos também um programa não tão famoso, mas importante também do MAPA, que é o PNCRC, que é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que ele envolve não só resíduo de agrotóxico, mas outros contaminantes também, metais pesados, micotoxinas, também é acompanhado pelo MAPA. E esse já não é feito no varejo, é feito em centros de distribuição e produtores, certo? E é um programa, pessoal, que ele é privado. Grandes redes de mercado hoje, eles fazem contratos com essa empresa chamada Para e Passo, certo? Que é uma empresa privada, para fazer análise de risco, certo? De seus fornecedores, que envolve, dentre outras coisas, a questão do resíduo, certo? Pessoal, bem, mostrei para vocês que tinha essas 2 correntes que trabalham agrotóxico, quem é contra e quem é a favor. Falei para vocês que os programas de resíduos são uma ferramenta de trabalho nessa batalha, nesse embate aí. E qual era o grande problema? Nas análises feitas por esses 3 programas, as não conformidades verificadas, elas não chegavam a punir, ou pelo menos dar orientações a quem deu causa ao problema. Por quê? Porque o produto que chega no varejo ou que chega no centro de distribuição, ele não tem informações na cadeia de onde veio aquele alimento. Então, eu posso fazer Ministério da Agricultura, posso fazer uma coleta na Ceasa de Tianguá. Se eu verificar a ocorrência de uma não conformidade, eu não consigo chegar ao produtor. Eu consigo, talvez, chegar ao box onde eu conseguir fazer a coleta desse alimento, talvez ao atravessador, mas o produtor dificilmente vou conseguir chegar lá. E esse fator, pessoal, esse ponto 3 aí, é que de fato foi o motivador para a criação da Instituição Normativa número 2, que dá, assim, a base do trabalho do Ministério da Vigilância Sanitária. E vocês vão ver por quê um pouquinho mais à frente, tá? Bem, pessoal, aqui usando um jargão muito comum no Brasil, que o justo às vezes paga pelo pecador, tá? Então, muitas vezes, a ocorrência de uma não conformidade em um produto, ou em uma localidade, ou em apenas uma amostra, faz com que a multa, que é a destruição de produtos, ou até mesmo a perda do cliente, ocorra para mais de uma pessoa. Então, muitas vezes, eu vou fazer uma coleta num produtor e essa análise vai ser conforme, a divulgação dessa informação, ela vai trazer prejuízo para outros produtores também, tá? Vou passar aqui para vocês aqui um exemplo dessa situação, certo? Bem, antes de passar por exemplo, pessoal, eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão seguinte. Qual é o critério, qual é a percepção que a população tem dessa temática? Nós, e eu faço a minha culpa aí, eu acho que a gente está em casa aqui para discutir isso aí, nós, engenheiros agrônomos, engenheiros de alimentos, tecnólogos em alimentos, profissionais que trabalhamos na área agropecuária, muitas vezes não temos a noção desse fato, da questão de resíduos em alimentos e do que é rastreabilidade vegetal. Então, aqui, nós vamos fazer um pequeno chamamento aqui para a gente ver qual é o nível de percepção que a população tem em termos de acompanhamento dessa informação, de resíduos em alimentos e rastreabilidade vegetal. Para fazer isso aí, eu vou fazer uma viagem na história com vocês. Bem, pessoal, essa aqui é uma foto, talvez, da primeira feira livre do estado de São Paulo, certo? Muito embora, desde o Brasil Colônia, o Brasil Império, a gente tenha feiras de uma forma geral, mas essa aqui é uma feira de ocorrência mais corriqueira. As feiras eram muito espaçadas e essa aqui é uma feira que ocorre de forma mais continuada lá em São Paulo. Começou em 1940, certo? Nesse caminhamento, pessoal, em 1969 foi publicado o Decreto-Lei 986, que ainda está vigente, certo? É uma norma muito antiga, mas na área de alimentos é uma norma que ainda está vigente. Ela traz as primeiras normas básicas sobre rotulagem de alimento, certo? Então, aqui eu estou destacando aqui o artigo 11, e ele fala que o rótulo tem que trazer a natureza e o tipo de alimento, certo? O nome e ou a marca do alimento, o nome do fabricante ou produtor, a sede da fábrica ou local de produção, porque aqui esse decreto, pessoal, é para alimentos em geral, mas aqui também engloba a nossa temática hoje. Veio que já em 69 já tinha norma tratando isso aí, certo? E lá no item 7, fala que a rotulagem tem que trazer o número de identificação da partida, lote,
ou data de fabricação quando tratar de alimento perecível. Então, é o nosso caso aqui, certo? Então, veja que já em 69 já tinha uma norma tratando disso aí. Muito embora o cenário que se ocorria em 40 era esse, certo? 69 veio a norma trazendo obrigações para o cumprimento, para rotulagem de produto. Mesmo com essa publicação dessa norma, pessoal, essa aqui é o cenário de uma feira livre em São Paulo em 1970, certo? Então, vejam aqui comigo. Cenário de 49, publicação do decreto-lei que já traz a primeira obrigação voltada para a rotulagem de produto. Feira livre em 70, uma feira livre em 81, então, a menos que a gente esteja reparando nas roupas das pessoas e no cabelo utilizado na época, mudou muito pouca coisa, pessoal. E essa aqui é uma feira livre em São Benedito no ano passado. Então, vejam só, que a realidade em termos de rotulagem, segurança alimentar, rastreabilidade não mudou muito daquela feira de 1940 para o cenário que a gente tem hoje, pessoal. Então, assim, quando a gente fala em rastreabilidade e é a temática da nossa pauta hoje, a gente também tem que ter a noção que a população brasileira hoje, esses mais de 200 milhões de cidadãos, não tem, muitas vezes, a menor noção do que a gente está falando nesse momento, certo? Então, esse que é o grande chamamento. Não é só fiscalizar, mas é levar essa informação para o grande público. Bem, Cleison, você vai vendo aí se está tudo bem, se está tudo ok, se o áudio está bom, se a velocidade está boa. Pessoal... Tá tudo ok, tudo ok. Olha, cara, beleza. Sim, olha, aqui mais um dado para a gente, assim, ver como é que é a percepção da população e como é que está caminhando o nosso consumo. Eu não sei se vocês sabem, mas esse dado é recente. O curso de gastronomia da UFC fez uma pesquisa para saber como é que é o comportamento fortalezense, como é que foi, como é que está sendo o comportamento fortalezense durante essa pandemia, tá? Então, são aqui alguns dados. Para destacar para vocês, aqui são dados, vou pular aqui para o terceiro ponto, cerca de mais de 50% da população indicou que houve um aumento da ingestão de frutas, legumes e hortaliças. Então, pessoal, o confinamento, a busca por mais saúde, fez com que a população buscasse o aumento de alimentos que a gente entende como saudáveis, né? Então, pelo menos em tese saudáveis, seriam frutas, legumes e hortaliças. Só dentro desse aumento de consumo aqui não se fez o questionamento com relação à segurança alimentar desses alimentos. Bem, e nós consideramos que houve uma mudança da mentalidade relacionada do relacionamento da população com comida. Só que a gente tem que fazer uma reflexão se esse aumento de consumo também veio arraigado, veio junto com isso aí, uma maior preocupação com a segurança daquele alimento que está sendo consumido. Tá? Bem, a dita instituição normativa que eu tanto já falei para vocês. Pessoal, ela... antes de começar a falar da instituição normativa, é aquilo que eu falei para vocês. Vamos fazer uma reflexão sobre o impacto que isso tem na cadeia produtiva como um todo, certo? Para fazer isso aí, nós vamos utilizar o exemplo do pimentão em 2011. Eu acho que nenhum de nós era produtor de pimentão em 2011, mas faz de conta que lá para novembro do ano 2011, como está agora, certo? Mirando o Réveillon, mirando as festas de Natal e Ano Novo, férias e tudo mais, você tem uma roça de pimentão, está pronto para comercializar isso na Ceasa que você quiser, certo? E aí, pessoal, mais ou menos nessa época, o PARA da Anvisa tem seus dados divulgados. Nesse ano em particular, 2011, qual foi o dado divulgado? O dado divulgado foi esse. Foi esse para o Jornal Globo e para outros órgãos aí. Anvisa alerta, pimentão é campeão de agrotóxico. Pessoal, veja o seguinte, se você é produtor de pimentão e essa informação vem a grande público, dificilmente você vai vender uma caixa de pimentão. E esse ano, no caso, foi o pimentão, já houve o ano do tomate, já houve o ano do morango e por aí vai. Cada ano os dados saem e uma cultura é eleita para Cristo, né? Então, vamos analisar esses dados desse ano 2011 de forma mais detalhada. Bem, nesse ano, pessoal, para o pimentão, o PARA coletou 213 amostras, certo? Desses 213, 190 foram não conformes, 90%. Bem, se a gente olhar o dado cru, pessoal, foi um dado alto. O índice de não conformidade foi bem alto, certo? Só, pessoal, o que acontece? Dessas 190, 178 foi devido ao uso de princípios ativos não autorizados para a cultura. Pessoal, quando a gente vai fazer uma análise detalhada desses dados aqui, os princípios ativos que foram verificados que não estavam autorizados para o pimentão, praticamente todos eles estavam autorizados para a cultura do tomate. Bem,
não sei se vocês são agrônomos, mas para quem é agrônomo sabe que o tomate e o pimentão são culturas co-irmãs. Então, os produtos que são trabalhados com o tomate, via de regra, tem sua aplicação positiva para o pimentão. O que acontece é que as indústrias não têm nenhum interesse em cadastrar produto estado a estado para a cultura do pimentão. Então, por exemplo, uma Baia da Vida, ele vem no Ceará, cadastra os produtos da sua carteira de produtos para o tomate, e pimentão não. Então, quem for produtor de pimentão, se ele quiser utilizar, ele vai ter que correr o risco de comprar um produto para o tomate e utilizar no pimentão. Então, pessoal, esses 178 aí, basicamente são isso, são princípios ativos que não são autorizados para a cultura, tá? Bem, vamos caminhar mais um pouquinho. Desse arcabouço de pessoas aí, pessoal, 10 deles foram amostras que tiveram, de fato, a contestação de que resíduo estava acima do limite máximo de resíduo. Então, dessas 213, 10 estavam fora, por não estar, o princípio ativo não estar autorizado, e por estar com o limite acima do regulamentado, certo? E, de fato, de 213, só 2 amostras tiveram um princípio ativo autorizado e com resultados acima do limite máximo de resíduo. Então, pessoal, a rigor, a fiscalização só trabalharia de forma mais direcionada em se falando de resíduo para as 10 amostras mais essas 2, certo? E se for trabalhar só com princípio ativo autorizado, seriam só 2 amostras. Qual era o grande problema, pessoal? Que dessas 203 amostras coletadas pelo PARA no varejo, dificilmente nós conseguiríamos chegar no produtor rural. Por quê? Porque eu tenho o dado do varejo, o supermercado no qual eu fiz a coleta, eu teria o dado do distribuidor que vendeu esse produto para o varejista, mas dados do atravessador e dados do produtor, esses dados eu não teria. Então, eu só conseguiria chegar possivelmente aos dados do distribuidor, certo? E foi balizado nisso aqui que surgiu a questão da rastreabilidade. Eu tinha que chegar no produtor rural. Bem, então, pessoal, o que se busca com essa norma? Basicamente, certo? A normativa 2, ela define os procedimentos para aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais. Frescos, pessoal. Eu queria destacar isso aqui, certo? São produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana. Bem, Leandro, amido de castanha para o caju está nesse arcabouço aqui? Não, ainda não está. Uva passa? Não. Farinha de mandioca? Não. Eu estou falando aqui de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana. Leandro, tomate que vai para fazer extrato de tomate, está nesse arcabouço aqui? Também não. Então, pessoal, para citar exemplos de vocês, seriam as folhosas, alface, repolho, certo? E tomate, cebola, pimentão, coentro, cebolinha e frutas, de uma forma geral, certo? Então, a rastreabilidade aqui é focada, pessoal, em dar subsídios para o monitoramento e controle de resíduos em agrotóxicos. Então, a rastreabilidade vegetal, ela foi concebida para dar suporte a esses programas de controle de resíduos que eu falei para vocês, certo? Bem, aqui é o conceito de rastreabilidade, basicamente é o conjunto de procedimentos que permite detectar a origem, acompanhar a movimentação de um produto, né, ao longo da cadeia produtiva mediante elementos informativos, que aqui traduzindo em miúdos seria o rótulo, e documentais registrados, que seriam as informações que cada elo da cadeia tem que armazenar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um ponto desse aqui mais à frente, certo? Pessoal, aqueles dados do PARA 2011, eles foram trabalhados de forma mais estruturada, certo? E hoje os dados do PARA vêm assim. Então, eu tenho aqui são dados consolidados de 2013 a 2018, só para vocês terem uma ideia de como é que tá esses dados hoje. Então, assim, do universo de 2013 a 2018, eu tenho aqui 49% das amostras sem resíduo, certo? Depois dessas amostras sem resíduo, eu teria mais 28% no limite permitido, então eu teria produtos ditos conformes, juntando esses 49 com esses 28, certo? Produtos com não conformidade seriam esses 23%, certo? A Anvisa hoje, ela diferencia a contaminação, amostras com potencial de risco agudo, certo? E com potencial de risco crônico, tá? Então, o risco crônico seria o risco do consumo no tempo,
E o risco agudo é o caso, aqui está até colocado aqui o conceito, seria o risco da exposição daquele produto até 24 horas depois da exposição, ou seja, você consumiu o alimento, consumiu uma maçã, um tomate, e o risco de você ter efeitos do resíduo na sua saúde em até 24 horas. Então, seria o risco agudo, tá? Então, do universo de amostras, pessoal, hoje, a gente teria menos de 1% da ocorrência do risco agudo, tá? E nós entendemos que esse aqui é o caso mais grave e é o que esse aqui vai fazer o chamamento ao trabalho da fiscalização. Bem, vamos passando. Bem, pessoal, esse aqui é o conceito de produto vegetal fresco, seriam frutas, hortaliças, raízes, bulbos, tubérculos, embalados ou não, porque o outro vou ter aqui a venda em caixas, que seria o produto embalado, ou pacotes, o que o valha, e a venda de produtos a granel também. Então, pessoal, a rastreabilidade, ela não está condenando a venda de produtos na Ceasa, ou o que chama de produto na pedra, que seria venda de produto a granel. Ele tem a sua particularidade para o granel também, tá? E destinados à comercialização para consumo direto, tá? Então, esse aqui seria o conceito de produto vegetal fresco. Bem, só queria destacar para vocês, pessoal, que o Ministério da Agricultura já vai produzindo alguns documentos voltados para isso aí. Então, esse aqui são exemplos de documentos. Esse aqui é um PDF com perguntas e respostas, um PDF só voltado para a IN2. Então, você pode acessar isso no site do Ministério de graça, qualquer hora que você quiser. São documentos que estão aí de livre acesso para o pequeno produtor rural, para sindicatos de classe, associações, ou mesmo para instituições de pesquisa e de ensino, tá? Vamos para frente. Pessoal, em termos documentais ou em termos de comportamento, o que o produtor precisa fazer para atender a legislação? Essa que é a grande pergunta. Basicamente, são 4 pontos fundamentais. Primeiro ponto é identificar o produto, certo? Com rótulo ou etiqueta. Esse seria o grande ponto em termos visuais. O produto que está embalado, ele tem que estar rotulado, certo? No médio e longo prazo, esse produtor vai ter que gerar informações básicas sobre a história do produto, ou seja, ele vai ter que ter um caderno de campo ou um instrumento similar. Hoje, as empresas ou os produtores trabalham com sistemas informatizados, onde eu vou ter o quê? O início do plantio, certo? Eu vou ter a data do plantio, e até a colheita eu vou ter a inserção de informações voltadas para que insumos eu utilizei. Se eu fiz uma aplicação de um adubo, eu fiz a aplicação de um agrotóxico, essa informação vai ser armazenada. Então, eu tenho rótulo, eu tenho um caderno de campo ou um documento similar, certo? Também a rastreabilidade pede que haja a emissão e a guarda das notas fiscais, certo? Especialmente com informações de lote e variedade. Então, assim, esse aqui também é uma informação de vanguarda. Então, assim, por isso que a rastreabilidade é um tema tão controverso, porque o produtor rural que passou 500 anos no Brasil simplesmente plantando e vendendo, de uma hora para outra ele foi chamado a rotular seu produto, fazer caderno de campo, emitir nota fiscal e, por fim, ainda apresentar e seguir o receituário agronômico. Pessoal, você pergunta, Leandro, alguém no Brasil está fazendo isso aí? Pessoal, as empresas que trabalham com exportação de produtos, seja ele hortifruti, o cara trabalha com produção de melão, melancia na região de vocês, manga, mamão, ele trabalha com exportação, ele já faz isso aí de forma corriqueira. Então, o mercado que consome o produto dele, ele já faz esse controle de informações. E também estabelecimentos que trabalham com agricultura orgânica. Então, ele já tem a geração dessas informações. Então, assim, o produtor convencional, esse produtor que já está no Brasil há 500 anos, sem gerar esse tipo de dados, sem gerar esse tipo de informação, é que vai ter mais trabalho. E, pessoal, eu digo o seguinte, isso aqui, muito embora envolva o produtor, envolve uma palavra básica e mágica, digamos assim, profissionalismo e profissionalismo. Então, a gente não vai conseguir avançar nisso aqui sem profissionais comprometidos com isso aí, tá? Profissionais e produtores. Bem, a gente está falando do objetivo da rastreabilidade, pessoal. Então, assim, o ponto-chave dela é permitir um monitoramento e o maior controle de resíduos de agrotóxicos nos vegetais, certo? O foco dele, como eu já falei para vocês, é dar suporte aos programas de controle de resíduo. O PNCRC do MAPA e o PARA da Anvisa e, eventualmente, também a Par e Passo também pode se fazer uso desses dados, certo? A gente coibir irregularidade com o uso de agrotóxicos, esse é o grande ponto, certo? Irregularidades essas que passam, basicamente, pela presença de resíduos em alimentos além do limite permitido,
O uso de produtos proibidos no país, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o volume de agrotóxicos contrabandeados no Brasil tem sido cada vez maior. E não é só nos estados fronteiriços ali, Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai. Esses produtos começam a chegar nos grandes centros produtores, seja Petrolina, Juazeiro, e a gente já advoga aqui no estado do Ceará já ter chegado alguma coisa, certo? E também o uso de agrotóxicos defensivos de uma cultura não autorizada para cultura e autorizada para outra. Quando a gente faz algumas operações dessas voltadas para agrotóxicos, é muito comum a gente achar em casa agropecuária notas fiscais de venda e receituário emitidos para soja, muito embora a gente tenha soja aí na serra, trigo, a gente tem algumas áreas de trigo já no Ceará, mas assim, não de forma tão corriqueira, mas a gente tem notas fiscais e receituários emitidos para pera, para maçã, para kiwi, que mais, meu Deus? Basicamente para isso. São culturas que a gente não tem, eventualmente não tem em grande escala, mas que esses receituários são emitidos para dar lastro à compra de agrotóxico para culturas, para o desvio de uso, para culturas que não são essas aí, entendeu? Passando. Bem, pessoal, esse slide aqui resume o que é rastreabilidade vegetal. Então, eu tenho dois fluxos aqui. Veja que o fluxo de baixo é o fluxo do produto na cadeia produtiva, então o produto sai do produtor, passa para o fornecedor, canal de distribuição, chega no consumidor, então ele teria produtor, o fornecedor seria o atravessador, o consolidador ou o atacadista, o canal de distribuição seria o destino ou seria o varejista, e o consumidor é o próprio consumidor. E em cima, pessoal, tem outro fluxo, que seria o fluxo de informação no rastreamento. Então, eu consigo constatar no varejo, com base no rótulo, da onde é esse produto. Então, desse rótulo, eu consigo chegar no varejista, no consolidador ou atravessador, certo? E eu consigo chegar até o produtor. Então, eu sei da onde veio, o que é o produto e para onde o produto vai, certo? Então, rastreabilidade vegetal, pessoal, é sintetizado nesse slide aqui. Eu tenho um fluxo do produto na cadeia produtiva e tenho também um fluxo da informação do varejo, do consumidor até o produtor, tá? Bem, pessoal, a legislação fala uma coisa chamada ente. Então, pessoal, o que tal esse tal de ente aí? Aí, para quem é dos anos 80, tinha várias normativas que traziam a palavra elo, né? Mas essa normativa fala do ente, que é toda pessoa física ou jurídica, então a gente não está falando só empresa aqui, certo? Pública ou privada, que desenvolve atividades na cadeia produtiva de produtos vegetais frescos em todo o território brasileiro. Ou seja, se eu tiver um produtor, se eu tiver um atravessador, se eu tiver um galpão que consolida a carga, ali tipo ali no Eiro, Ubajara, Viçosa, Guaraciaba, tem vários galpões nesse sentido, certo? Pessoas físicas ou jurídicas, certo? Se eu tenho um atravessador, se eu tenho um supermercado, todo mundo que está envolvido nisso aí é um ente, certo? Vamos para frente. Então, pessoal, esse ente aí, ele vai ter que, fora o produtor, ele vai ter que gerar informação e guardar informações do elo que está para frente e o elo que está para trás, certo? O ente que está para frente e o ente que está para trás na cadeia. Bem, pessoal, quais são esses entes que a gente citou agora? Eu tenho a produção primária ou produtor, eu tenho armazéns ou consolidadores, certo? De lotes. Eu tenho embaladores, transportadores, canais de distribuição diversos, fornecedores, a comercialização direta, inclusive a exportação e a importação. Então, todos esses canais estão devidamente identificados nesse fluxo aí, tá bom? Bem, pessoal, aqui, ó, basicamente isso. Imagina o seguinte, que o ente é esse rapazinho, essa mocinha do meio aí, que pode ser um varejista, pode ser um atravessador e por aí vai. Então, eu tenho o ente anterior e o ente posterior. Do ente anterior, eu tenho que saber o seguinte, informação sobre o produto, qual é o produto, qual é a variedade. Por exemplo, se eu estou falando de laranja, eu tenho qual é a variedade da laranja, qual é a variedade que eu estou trabalhando. Informação do fornecedor, quem é, endereço, CNPJ ou CPF, e a nota fiscal de compra desse ente, certo? E do ente posterior, eu tenho que saber para onde eu estou vendendo o produto, qual é o produto que eu estou vendendo, informações do comprador e a nota fiscal. Pessoal, vejam o seguinte, esse slide aqui traz outro grande desafio. Pessoal, vários produtores rurais de 10, de 20, de 30, 40 ou 50 anos no mercado já, nunca emitiu sequer uma única nota fiscal, certo?
Então, de uma hora para outra, o seu Francisco lá, que trabalha com, vamos pensar aqui, de maracujá na Serra Grande, que nunca passou 40 anos trabalhando com maracujá, nunca emitiu uma nota fiscal, de agora em diante, ele vai ter que ter a emissão de nota fiscal e, além disso, gerar informações da onde ele está comprando maracujá, se ele é atravessador, se ele é consolidador e para quem ele está vendendo, certo? Então, vejam só como o paradigma é grande, tá? Vamos para frente. Bem, pessoal, se eu sou um produtor rural, hoje chama aqui de produtor primário, certo? Eu vou ter que ter um caderno de campo ou um sistema similar, certo? Onde eu vou ter basicamente o seguinte: a data do plantio, a data o insumo que eu estou utilizando, a data da sua utilização, o receituário agronômico, se for um agrotóxico, exatamente, né? E nesse caderno de campo eu vou ter que ter a informação do lote que eu estou gerando para aquele produto. Então, veja, pessoal, que além de produzir, agora o produtor vai ter que gerar informação sobre aquele alimento que ele está trabalhando, tá? Bem, pessoal, onde os produtos serão fiscalizados? Eles serão fiscalizados. Vão partir da ponta varejista, sem distribuição, atacadistas, importadores, também estão participando desse procedimento, estabelecimentos beneficiadores ou manipuladores, como queiram, packing houses, aí na região de vocês tem vários packing houses que trabalham com melão, melancia, mamão, que mais, Cleus, me ajuda aí? Manga, entendeu? E armazenador de forma geral. Então, todos esses elos aí são passíveis de fiscalização. De que forma? Eu vou ter a fiscalização do varejo feita pela vigilância sanitária, certo? Então, pessoal, a gente tem que pegar para a realidade, né? A gente sabe, por exemplo, que tem municípios como a Fortaleza, que tem a AGFIS, que é uma agência de vigilância sanitária para a prefeitura, certo? Que trabalha várias coisas dentro da área de vigilância, certo? E tem um braço armado só para isso aí. E nós temos, muitas vezes, o município de Milagres, por exemplo, o senador Pompeu, onde a vigilância sanitária, pessoal, ela é composta por apenas um fiscal, que ele é vigilância sanitária para os frigoríficos, supermercados, mercado municipal, e agora vai ter que se envolver também com rastreabilidade vegetal. Vejam só como desafio não é grande só para os elos da cadeia, pessoal, para quem fiscaliza também, e o Ministério da Agricultura. Vale salientar que, até o ano passado, o Ministério não tinha sequer um cadastro de estabelecimentos que trabalham com produto vegetal fresco. Então, a gente está começando do zero, pessoal. A norma de 2018, mas é um desafio para todos nós. Tanto os produtores, toda a cadeia produtiva e... Vou passar um também dos bombeiros aqui. Bem, para toda a cadeia produtiva e também para o Ministério da Agricultura. É um desafio para todos nós. Vamos para frente. Pessoal, vejam só. Eu vou falar aqui, pessoal, de fichas, mas hoje isso aqui está sendo tudo gerenciado por sistemas. Então, nós temos, além do Senar, no Senar não, desculpe, dos sindicatos rurais que estão desenvolvendo softwares para os pequenos produtores rurais, há empresas que trabalham desenvolvendo softwares para dar suporte à rastreabilidade vegetal, certo? Então, assim, vejam só, essas aqui são informações obrigatórias do ente anterior. Então, eu vou ter que ter, para cada lote trabalhado, o número do produto vegetal, a variedade, quantidade do produto recebido. Então, pense que eu sou um atravessador, eu estou recebendo um lote. Então, eu tenho que saber qual produto, variedade, quantidade, lote, certo? Data de recebimento. E, além disso, eu vou ter que estar mirando também as datas aqui, dados do produto, eu vou ter dados do fornecedor. Nome e razão social, CPF ou CNPJ, certo? E o endereço completo. E se for na zona rural, pessoal, eu ainda vou ter que ter o georreferenciamento disso aí. Imaginem, pessoal, o que é o Zé do Repolho lá da Serra Grande, que nunca pegou sequer o nome, muitas vezes, do fornecedor dele, ele vai ter que gerenciar essas informações para cada pessoa que ele comprar repolho aqui para frente, certo? Então, é um desafio grande, pessoal. Eu advogo que vai depender muito da geração de informações do produtor, da cobrança em toda a cadeia, certo? E também que a população brasileira ela perceba a relevância disso aí, tá? Sem isso vai ser bem difícil.
Tá? Ser muito franco com vocês. E aqui, pessoal, também, de forma similar, são as informações que, por exemplo, o atacadista, o atacadista vai ter que ter da pessoa a qual ele está vendendo o produto, certo? Bem, pessoal, qual é a pergunta? Uma das perguntas importantes é a seguinte: como é que os produtos devem ser identificados? Muita gente fala que a rotulagem agora vai ser substituída pelo QR Code, o código de barra. Pessoal, a legislação fala que os produtos têm que estar devidamente identificados, certo? Pode ser por etiqueta, colante, pode ser por rótulo, certo? Mas o rótulo é uma informação, uma informação obrigatória. O produto pode também ter QR Code, pode ter código de barra? Pode, mas essas duas informações não são excludentes. Ele tem que ter rotulagem e pode ter o QR Code, mas o QR Code não substitui a obrigatoriedade do rótulo, certo? Então eu tenho que ter rótulo, ou rótulo e QR Code, rótulo, QR Code e código de barra. Mas eu não posso excluir a presença do rótulo no produto embalado. Pessoal, e o granel? Aqui só para vocês terem uma ideia de como é que vai funcionar, certo? As empresas que trabalham com rastreabilidade hoje, fornecendo pacotes informatizados, elas já apresentam assim. Então, o produtor rural, ele vai ter a geração de informação e vai ter que ter uma impressora para agregar essa etiquetinha na sua caixaria, entendeu? Então, a etiqueta pode vir a ter, vejam do lado esquerdo, as informações pertinentes ao rótulo, seria a fruta ou legume, a sua variedade, ao fornecedor, o endereço e por aí vai, e de lado, de forma alternativa, o QR Code e o código de barra, tá? Bem, pessoal, as vendas a granel também tem que reter suas informações. Então, quem trabalha nas pedras da Ceasa, que no caso aqui se conhece de forma coloquial como pedra, né, a venda no granel, vai ter que ter informações relativas ao produtor que lhe vendeu, ou do produtor, ou do consolidador que lhe vendeu aquele produto, entendeu? Então, o vendedor de produtos a granel também tem que ter essa informação. Vamos para frente. Bem, pessoal, um ponto importante para você destacar para vocês é o seguinte: nós falamos muito em informação, registro e tudo aí por aí vai. Bem, o artigo 9º da normativa 2 fala o seguinte, que o produtor rural e cada ente da cadeia, ele tem que reter essas informações por um período de pelo menos 18 meses. Para que isso aí, pessoal? Digamos que lá no varejo, a Anvisa faz uma coleta de amostra do PARA, certo? Essa amostra vai ser analisada, se der uma não conformidade, esse produto vai tramitar, e até que se chegue num resultado final, certo? Esse lapso temporal pode demorar, e a gente pode ter que chegar no produtor perto de 18 meses para verificar essa informação. Então, assim, para cada ente da cadeia, a informação que foi gerada tem que ser armazenada por um período de 18 meses. Então, imagine o seguinte, o que vai ser para um produtor rural gerenciar essas informações em cadernos, entendeu? De uma cultura como a alface, que gira a cada 60 dias. Então, ou ele é um cara muito organizado, ou então ele vai ter que informatizar essas informações, certo? Bem, só que para mostrar para vocês o que é registro, né? Então, realmente é um acúmulo de informações desses elementos informativos que são agregados ao produto, né? Ele pode ser registro impresso ou eletrônico, não há distinção com relação a um ou outro, pode ser o impresso ou eletrônico, tá? Não há nenhum impedimento que seja eletrônico, esse registro de informações, tá? Mas ele tem que existir. Pessoal, o Ministério está ciente, a Ceasa, os sindicatos rurais, a Vigilância Sanitária, o governo federal como um todo está ciente que o elo mais frágil ou que vai ser mais desafiado vão ser os consolidadores ou, como queiram, os atravessadores. São pessoas que trabalham aí. Há quem diga que é uma praga na agricultura, mas eu advogo que não. Muitas vezes são pessoas que desenvolvem um trabalho de frete forte, entendeu? Que trabalham para pegar o produto, o alimento do produtor rural e levar até o primeiro ente da cadeia. Então, esse cara, esse cidadão vai ter muito trabalho, certo? Então, a gente já está pensando, o Ministério da Agricultura e a Vigilância, em conjunto conosco, já está pensando em fazer reuniões específicas, trabalhos específicos com os atravessadores, para verificar como é que vai ser a viabilização da inserção desse pessoal nesse nosso trabalho, tá? Então, a gente não tem nenhuma dúvida de que os atravessadores ou os consolidadores passarão por maiores mudanças. Bem,
aqui chegando aqui ao fim da nossa apresentação, pessoal, quais são, pessoal, os grandes desafios da rastreabilidade vegetal no Brasil hoje? Então, assim, a gente está falando de desafio, e eu espero que daqui a 5 anos a gente esteja falando de desafios superados, tá? Ou problemas superados, como queiram falar, tá? O primeiro grande desafio, pessoal, é entender que não é um procedimento isolado ou passageiro. É uma realidade que chegou na produção agrícola brasileira e, muito bom, porque não mundial. Já é trabalhado em alguns setores, como já falei para vocês, setores exportadores e importadores, muitas vezes, mas é uma realidade para toda a produção agrícola brasileira em particular, certo? Não é exclusivo dos grandes, é um procedimento que vai ter que ser implementado pequeno, médio e grande, certo? E, no meu entendimento, envolve, inclusive, pequenos empreendimentos que são grandes fornecedores de alimento no Brasil, especialmente na cadeia de hortifruti, tá? É difícil convencer que não é um custo adicional, pessoal, mas assim, se a gente pensar que o pequeno produtor rural ele vai ter um controle melhor dos insumos que são utilizados, certo? Das aplicações de insumos, certo? Uma possível melhoria da qualidade e segurança alimentar, esse custo adicional, o custo inicial, lá na frente ele vai se materializar em vantagens, tá bom? O MAPA, pessoal, é o grande órgão fiscalizador na produção até o atacadista, certo? A parte de varejo vai ficar com vigilância sanitária, tá? E esse trabalho nosso, pessoal, a gente entende que vai fazer com que o pequeno produtor rural ele tenha uma busca por assistência técnica. Então, assim, aquele agrônomo, aquele técnico agrícola que hoje, muitas vezes, no seu trabalho é respaldado, a tendência é que com a aplicação da rastreabilidade, ele passa a ter uma maior relevância, certo? E, pessoal, daqui a uns 5, 10 anos, esse pequeno produtor rural, hoje ele está sendo compelido, obrigado, a rotular, ou melhor, identificar e controlar essa informação. Lá na frente, pessoal, não tem uma sombra de dúvida que o pequeno produtor rural é ele que vai fazer as suas coletas de análise para comprovar que o produto dele não tem resíduo, entendeu? Então, ele mesmo vai ter que provar para o atacadista, para o consumidor, que o produto dele não tem resíduo de agrotóxico, tá? Para frente. Bem, a gente falou muito em prazo, e aqui, para vocês terem uma ideia de como a gente já está um pouco, ou para dizer muito, atrasado, nós temos aí 3 grandes blocos de culturas, pessoal. O primeiro grande o primeiro grande bloco é dividido em frutas, raízes, hortaliças e folhosas. Vocês estão vendo aí que são grupos divididos, né? Então, o primeiro grupo tinha citros, maçã e uva, batata, alface, repolho, por aí vai. O segundo grupo já envolve melão, morango, coco, goiaba, certo? A vigência dele é plena, começou agora em 2020, agosto de 2020, mas eu confesso a vocês que a gente está quebrando a cabeça com isso aí. E o último grupo, pessoal, entrará em agosto de 2021. Eu entendo, vejo, eu estou pensando aqui naquelas feiras livres que eu falei para vocês, do tamanho do desafio, pessoal. É de um ano para o outro, de 2018 para 2020, 2021, fazer 500 anos de agricultura brasileira mudarem da água para o vinho. Eu vejo isso como extremamente desafiador e eu acho que vai demandar um trabalho muito forte de todo mundo, certo? A nossa ideia, enquanto ministério, pessoal, é que a gente vai colocando cultura após cultura nos eixos. Então, digamos o seguinte, que a cultura do melão, que é uma cultura que já trabalha com perfil exportador, já trabalha muito bem essa questão de rastreabilidade e geração de informação, então vamos pegar o melão, vamos pegar a melancia, frutos como hortaliças ou frutos como tomate, como cebola, que também já trabalham bem nessa sistemática, vamos pegar isso também. Então, assim, eu acho que algumas culturas, como, por exemplo, batata doce, beterraba, sei lá, agrião, almeirão, pessoal, isso são culturas, assim, que vão ter um maior trabalho para agregar a esse fluxo, entendeu? Então, assim, a gente tem que pegar culturas com maior relevância, com maior estrutura hoje para agregar ao processo. Eu acho que essa é a nossa mentalidade, acho que é assim que a gente vai trabalhar. Bem, pessoal, a grande pergunta, e se o produtor ou se o ente da cadeia não cumprir? Aí vem as sanções, certo? O nosso objetivo, pessoal, não é multar. Devagarinho, de forma conjunta, é criar um novo cenário, certo? Para a produção vegetal brasileira. Esse é o nosso grande desafio, não é multar todo mundo, é criar um novo cenário, tá? Pensando no que a gente começou falando de resíduo de alimento. A nossa ideia é que a rastreabilidade, a fiscalização, ela culmine com a redução de resíduos nos alimentos que a gente consome hoje, tá? Bem, o artigo 10, pessoal, ele destaca que as sanções
podem ser na esfera administrativa, civil e penal também. Tá? Então, as não conformidades podem ser passíveis de punição nas 3 esferas: administrativa, civil e penal. Tá bom? Bem, a primeira grande não conformidade, pessoal, seria a não rastreabilidade. Então, hoje, as punições previstas são a advertência, a multa que pode ir de R$ 1.000 até R$ 532 mil, certo? A suspensão da comercialização, a apreensão e por aí vai. Então, assim, vejo que a não implementação da rastreabilidade pode ser passível de punição com multa e também outras sanções de caráter punitivo, tá? A não emissão de nota fiscal, que eu falei para vocês que é um problema grande no Brasil hoje, especialmente na esfera agropecuária, certo? É um crime contra a ordem tributária, ela não é punível pelo Ministério, mas órgãos como Receita Federal e Cefaz vão trabalhar diretamente nisso aí, certo? Então, quando um produtor rural ou um ente da cadeia, ele se negar a emitir nota fiscal, ele pode ser punido, passivo de punição de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, assim, a emissão de nota fiscal tem a sua punição, tanto na esfera da multa, quanto na esfera criminal, tá? Reclusão. Bem, crimes contra a saúde pública também é uma faceta desse trabalho que pode ser punível também, tá? Aqui a gente fala de corromper, adulterar ou falsificar um alimento. Então, a ideia de que você vai ter resíduo em alimento, se constatado, você estaria corrompendo um alimento para consumo humano, tá? E pode ser enquadrado como crime contra a saúde pública, tá? E, pessoal, de início, acho que assim, essa é uma primeira conversa sobre rastreabilidade. A gente vai ter outras. Eu peço que vocês leiam a sugestão normativa, tá? É um trabalho de formiguinha. Vejam que no Ministério hoje, eu trabalho na área de classificação de bebidas, faço coleta de amostras para resíduos de alimento e estou também trabalhando com rastreabilidade vegetal. Então, sou eu para tudo isso aí. Então, veja que é um trabalho muito grande. Então, assim, a gente vai começar um trabalho agora e eu espero, médio e longo prazo, a gente começar a implementação de forma mais incisiva. Eu estou à disposição para perguntas que vocês tiverem para fazer. Então, aí os meus contatos, certo? Cleilson, eu agradeço a oportunidade, cara. Você sabe que eu estou aqui à disposição para o que você precisar. Essa é uma pauta cabeluda, complicada de se falar, mas que a gente está à disposição. Eu espero que muito em breve a gente possa fazer essas reuniões de caráter presencial, que a gente fica mais à vontade para falar. É muito ruim ficar olhando para o slide, não vejo vocês. Não vejo se vocês estão dormindo, estão acordados, estão assim, novela. Mas estou aqui à disposição. E basicamente seria isso, pessoal. Saudações tricolores aí, muito embora a gente tenha perdido recentemente, mas um abraço para o colega tricolor, Cleilson. Boa noite para você, cara. E eu não sei se o chat tem alguma pergunta, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Pode falar. Tem sim, né? Tem pergunta aqui, viu? Obrigado. Pois perdemos muito, mas é isso. Tá no crédito ainda. Sentindo falta da gente ir para o estádio, viu, cara? Obrigado. Tchau. A Cibele, ela tem uma pergunta, que qual a experiência do professor, né, no caso você, Leandro, com rastreabilidade na atividade de extração e beneficiamento de carnaúba, inclusive para insumo para a indústria internacional de alimentos. Como complementou aqui a professora Virna Braga. Abraço, professora Virna. Também tem a honra aqui de receber também a professora Clarete, está aqui também no chat. A Virna complementa que ela é muito utilizada em frutas, né? Se tem alguma coisa para cera de carnaúba. Pessoal, olha, vejam só, certo? Bem, eu vou responder a pergunta e eu vou aproveitar para lembrar para vocês de novo. Assim, volto a dizer que a rastreabilidade que a gente está falando aqui é para produto vegetal fresco, direcionado ao consumo humano, certo? A cera de carnaúba, não sei se vocês já viram cera de carnaúba, como é que ela chega para a indústria, por exemplo, a cera é utilizada para várias coisas, pessoal. E, se vocês sabem o que é tic-tac, vocês sabem, aquele brilho que dá no tic-tac é com cera de carnaúba, certo? Vocês já citaram outra aplicação dela, a cera que é aplicada em frutas que a gente come com casca, por exemplo, maçã, pera e a própria manga, ela tem uma aplicação de cera e, no geral, é cera de carnaúba. Mas pessoal, é um produto vegetal processado, ele não é um produto vegetal fresco, certo? Mas vamos lá, vou responder a sua pergunta. Muito curiosa, pessoal. No geral, os produtos processados, a rastreabilidade dele, ela começa na indústria que processou esse alimento. Ou seja, se eu tenho um norte-americano
que comprou uma cera de carnaúba para processar, para passar na maçã que ele trabalhou lá, entendeu? Ele sabe que comprou uma cera de carnaúba de uma empresa aqui de Fortaleza, mas ele não tem a menor ideia de que aquela cera, ela foi vendida de um produtor lá em Russas, comprou de um pequeno produtor lá em Quixeré, certo? Que fez o apanho da palha lá na Chapada da Podi, entendeu? Por exemplo. Então, assim, às vezes, para o alimento processado, a rastreabilidade começa na indústria que está beneficiando aquele alimento. Para ser de carne, pessoal, eu não tenho dúvidas de que a rastreabilidade começa lá na indústria que beneficia, que faz a cera em escama, que vende para o exterior, vende para a indústria do Brasil, certo? Acho pouco provável que haja um controle mais a miúde, pelo menos, um controle mais específico desde o produtor, lá da área que ele está sendo coletada a palha até chegar à indústria. Acho pouco provável. Eu não tenho muita experiência, mas da nossa vivência, a grande probabilidade seja isso, que a estabilidade comece da indústria de processo a cera de carnaúba, entendeu? E aí, isso aí, pessoal, é similar a outros produtos que vão ter uma extração. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil está aí tendo várias sanções com produtos como açaí, com pimenta do reino, que todos os produtos que vêm do norte, pessoal, onde a questão da segurança alimentar na coleta dos produtos que dão origem ao produto é sofrível. Então, a gente já teve problemas com açaí, melhorou um pouco com as ações do Ministério, e hoje, a bola da vez é a pimenta do reino, especialmente do Pará. A União Europeia compra muita pimenta do reino, só que está deixando de comprar porque há um alto índice de salmonela, certo? Não sei se vocês sabem, mas a pimenta do reino é colhida, para que ela não deteriore, ela fica dentro de casa, da própria casa do produtor, e muitas vezes o produtor também conserva os seus animais dentro de casa. Então, imagina o seguinte, você mora numa casa que você tem um gato, um cachorro, e que tem a pimenta do reino também. Então, as nações são altíssimas. Então, assim, é um produto que também está sendo chamada a questão da rastreabilidade vegetal, certo? Então, assim, rastreabilidade no curto e médio prazo, pessoal, vai caber a todo e qualquer produto. Alguns mais, outros menos, tá? Não sei se respondi, mas acho que a minha experiência com esses produtos é mais ou menos essa. E, pessoal, assim, só para complementar, vejam só que não é só um sofisma brasileiro, não, pessoal. Produtos que a gente está recebendo, produtos importados aí, que a gente está fazendo um acompanhamento mais próximo, a gente está vendo vários problemas. Para que a gente está chegando às festas de fim de ano, e a gente está tendo vários problemas com uva passa importada, entendeu? Índice de micotoxina altos. Pra vocês terem uma ideia, em algumas importações, onde o limite máximo é 10 microgramas por quilo, nós estamos achando 90, 95 microgramas de micotoxina por quilograma de produto. Então, quase 10 vezes o limite máximo permitido. Então, assim, contaminação, pessoal, não é um privilégio de produto brasileiro, não, certo? Só te complementando essa informação, no passado nós tivemos no Congresso Brasileiro de Fruticultura, lá em Petrolina em Juazeiro, né? Lá em Juazeiro, e estava um representante do SDA. E ele falando justamente de rastreabilidade e tal. E o que me chamou a atenção é que a grande preocupação deles lá, nos Estados Unidos, a gente aqui, como você falou, na mídia direta falando sobre resíduo de agrotóxico. A deles lá era justamente com Escherichia coli, salmonela, com contaminações de micro-organismos, né? Aí isso data desde da lei lá, da lei de bioterrorismo, né? É uma coisa bem interessante. Mas, cara, assim, porque na verdade é o seguinte, vejam só, vejam vocês que a gente está falando caminhamento. Nós passamos 500 anos produzindo aqui, sei lá, caju sem nenhum critério, coco sem nenhum critério, tomate sem nenhum critério, entendeu? E a partir de agora nós estamos começando a ver resíduos de alimento, resíduos de agrotóxicos, entendeu? O próximo passo, possivelmente, nosso vai ser a questão microbiológica, que é isso aí, pessoal, é outra pancada. Eu não sei se vocês sabem, mas na área rural, o índice de potabilidade da água é baixíssimo. Muitas vezes, as análises que a gente tem feito de potabilidade para um setor que eu acompanho também, que é bebidas, praticamente
talvez 70% das amostras dão não conforme para microbiologia. Por quê? Porque o índice de contaminação é alto. Então, assim, o lance, Cleilson, que o cara lá já selecionou fornecedores para resíduos de agrotóxicos. Ele já está no próximo passo, entendeu? Então, o resíduo para ele já é algo superado. Ele está trabalhando já no próximo passo. Que é o que a gente vai alcançar. Também. A professora Virna, lá da Unilab, pergunta: o caderno de campo tem padrões? Quais as principais anotações? Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar no slide aqui, Cleison, rapidinho aqui. Pode voltar, à vontade. Quando a gente fala em anotação, o caderno de campo foi uma, como é que posso dizer, foi uma licença poética minha aqui, porque é o seguinte, o artigo 8 fala, manter registros de insumos agrícolas utilizados no processo de produção e de tratamento fitossanitário dos produtos vegetais frescos. Então, assim, quem falou em caderno de campo fui eu, porque na área agropecuária é o documento que é corriqueiramente utilizado, mas não há nenhum impedimento que você faça esse controle num sistema informatizado ou em outra forma que você achar por bem fazer, entendeu? No ilha, o que o valha, entendeu? As informações que têm que ser consolidadas basicamente qual é o insumo que foi utilizado, a data da sua utilização, a recomendação técnica para aquele produto, ou o receituário agronômico, no caso do agrotóxico, né? Identificação do lote daquele produto, tá? Então eu tenho que saber o que eu apliquei, quando apliquei, em que condições e qual é o lote daquele produto que eu apliquei, entendeu? De forma concisa essas informações. O caderno de campo aí foi uma informação, que eu coloquei, pode ser um sistema, pode ser uma planilha, o que valha, entendeu? O importante é guardar a nota fiscal, tanto emitida como recebida. Tem que ter essas informações além da nota fiscal. Certo. A Cibele pergunta, acho que essa pergunta é mais para mim aqui, Leandro. Como o IFCE atua no desenvolvimento de projetos de rastreabilidade, voltado para a capacitação de produtores? Cibele, eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo, né? Chamando profissionais, né, do gabarito aí do Leandro, né, reconhecido tanto no estado como fora, e falando, e conversando. Eu sei que o professor Tony também lá no Tianguá, junto com o professor Marcos Aurélio, lá já chamaram o Leandro, foi até por intermédio nosso que o Leandro foi lá lá na faculdade, né, Leandro? Na faculdade. Cara, já fizemos algumas coisas online, fizemos presencial, mas assim, eu acho, Cleison, que o papel dos órgãos de ensino de extensão, o primeiro grande papel, e é o que a gente está buscando no início agora, é trazer informação, é dizer para o que é esse negócio aí, entendeu? Você tem ideia, Cleison? Sabe qual é o grande temor dos produtores? Sabe qual é o grande temor deles hoje? Não é ter resíduo no produto, não. É que a gente descubra onde é que ele está. O cara diz o seguinte, olha, eu passei 50 anos da minha vida produzindo maracujá na Serra Grande. Ninguém nunca soube onde é que eu produzia isso aí. Ele não sabe qual é a minha área, qual é a minha produção, quem eu sou. E agora, com esses dados aqui, o cara vai surgir. Ele vai virar, ele vai existir agora de fato, entendeu? Inclusive, vai emitir nota fiscal. Então, como volto a dizer, nós passamos 500 anos produzindo alimento sem saber quem é que está produzindo, onde que está produzindo, qual é o volume produzido. E agora a gente vai ter que documentar isso aí. Esse é o grande desafio. E trazer esse cara, faz esse cara descer da caravela, ele pisou aqui no Brasil e ele vai ter que dar um salto agora de 500 anos para ser milênio. A Cibele continua perguntando se você tem algum nome desses fornecedores de software que já criou o produto para os produtores. E a Virna complementa dizendo, para georreferenciar precisamos de muitos agrônomos treinados, né? Precisar de muito, e o Leandro falou também na fala dele aí. Olha, a gente está falando de agrônomo, mas assim, técnicos agrícolas, técnicos de alimentos, produtores rurais, entendeu? A gente já tem alguns contatos que eu posso passar para você depois, pega meu contato que eu te passo. E, inclusive, Cleilson, até te coloco isso aí, cara, o nosso colega lá, o Jefferson, que é um dos sócios da empresa lá, mais à frente, quem sabe, ele pode fazer, inclusive, um dia de campo aí com vocês aí, entendeu? Algo mais prático, certo? Assim, para mostrar para vocês na prática como é que funciona isso aí. A geração de informação, a tabulação disso aí, a emissão de etiqueta, entendeu? Então, ele pode, de repente, fazer uma pauta com vocês. Quem sabe se a gente faz um trabalho conjunto aí, entendeu? Mas há várias empresas, várias, na verdade, entendeu? E, inclusive, iniciativas que estão produzindo softwares de graça, só que são menos robustos, entendeu? Então, há iniciativas pagas e iniciativas de graça. Certo.
A Virna pergunta, deixa eu ver, os registros são obrigatórios para todos os agricultores, assentados, agricultores familiares, de todos os tamanhos, ele complementa aí, todo mundo que produz alguma coisa e vende vai ser obrigado a fazer rastreabilidade? Se ele é um produtor rural de produto vegetal fresco, que entra nessa cadeia aí, que não é uma cadeia voltada para processamento, tomate, para fazer extrato de tomate, ele tem que gerar essa informação. Todos, sem exceção. Pessoal, olha o que vai acontecer. Imagina o seguinte, que uma rede como o IP Bom Preço, Super Rede, Frangolândia começar a pedir essa informação. Ela vai pedir para o atacadista vai pedir para o atravessador vai pedir para o produtor. Se o produtor não tiver, pessoal, o atacadista vai selecionar produtores que tenham. Então, aquele cara que não se agregar, ele vai ter que buscar outros canais para fazer fluir a produção dele. Então, assim, ou o produtor ele se agrega a essa sistemática, ele vai ficar primeiro no caminho. Vai ter que buscar outros canais para o seu alimento e canais cada vez mais restritos, entendeu? Então, respondendo a pergunta, sim, todo produtor que trabalha nessa sistemática vai ter que gerar informação. Gerar informação e colocar para frente. O meu xará aqui, o Cleilson Costa, lá de Lavras, rapaz, Francisco Cleilson, grande Cleilson, está perguntando, produtores informais sem registro de CNPJ são obrigados a emitir nota fiscal também? Pessoal, boa pergunta. Vejam aqui, vou voltar aqui mais uma vez. Ó. Vê assim, o ente, pessoal, é toda pessoa física ou privada. Então, se ele atua na cadeia, certo? De produtos vegetais frescos, em todo o território brasileiro, ele tem que estar devidamente documentado. Ele tem que se ele é produtor rural que vende maracujá, tomate, pimentão, alface, o que o valha, ele vai ter que gerar essa informação, emitir nota fiscal para o cara que vai comprar dele, entendeu? Esse que é um dos grandes desafios, meu colega. Fazer com que esse produtor rural que nunca emitiu nota fiscal passe a emitir esse documento. Tranquilo, Cleilson, a sua pergunta não repetiu não, complementou. Não, tá tomando aqui. A Sibeli manda mais saudações tricolores, tá certo. Mônica, meu link deu problema aqui também, alguns links, mas deu certo. Vai ficar disponível, vai lá no meu canal lá no YouTube, eu deixo disponível, também a gente pode disponibilizar aí para o Leandro, que está nas redes sociais. Boa tarde, doutor Leandro, e a todos. Como é realizada a rastreabilidade da amêndoa de caju? É necessário ter laudo de classificação por alguma empresa registrada como classificadora? Pessoal, vou voltar aqui para o conceito aqui, ó. Vejam só. Para cá, pessoal. Rastreabilidade vegetal, pessoal, como está definido hoje, certo? Porque é o seguinte, se você é um produtor que trabalha com amêndoa de castanha de caju, obviamente, é importante para você também ter esse tipo de controle, mas a nossa pauta hoje, ó, rastreabilidade ao longo de cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana. Sim, a amêndoa de castanha de caju já é processada, ela já não é mais fresca, entendeu? Então, ela tem que, obviamente, como todo alimento tem que ter o seu controle de produtos e tudo mais, aqui, né, já aqui, no caso da amêndoa, já entra a figura das micotoxinas, né, que já é resíduo e contaminante, tá? Mas a amêndoa não está nesse nosso circuito aqui por enquanto, tá? Aqui é só produto vegetal fresco, tá? Mas, obviamente, é um produto que possivelmente mais à frente vai ter que entrar dentro dessa sistemática. A amêndoa de castanha de caju, ela está entrando em outra pauta hoje, Cleus, que a gente pode até falar mais à frente, que é o Cadastro Geral de Classificação, CGC, que é o Ministério que está gerenciando aí toda empresa que trabalha com produto que tem padrão vai ter que ser cadastrada junto ao Ministério, mas é uma outra pauta, eu não queria falar agora para não confundir. Então, assim, do formato que eu falei hoje aqui, pessoal, produto vegetal fresco, destinado à alimentação humana, tá? A amêndoa está fora, por enquanto, dessa sistemática aqui. Ok. Pessoal aqui falou do caju e tal. Eu passei seu contato aqui, ó. Vou repetir lá embaixo. Já. Sim. Telefone, deixa eu voltar aqui para o fim aqui. Eu já coloquei aqui também, viu, Leandro? Ah, beleza. A Vina fala da uva secada muitas vezes ao céu aberto em muitos países europeus, né? Olha aí, dando uma espetada aí, viu, Leandro? Mas as não conformidades que a gente tem que pegar mais a Argentina e os Uzbequistão. Uzbequistão. Você falou, esse país você falou. Mônica, vai ficar gravado. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu sou meio analfabeto ainda no YouTube, eu não sei como é que registra, se tem. É só procurar por Cleilson Shoa no YouTube, né?
eu acho que dá para acessar. Não sei como é que faz isso, não. Acho que procura pelo canal Cleilson Show, deve acertar lá. A Mônica Oliveira, o problema da pimenta do reino passar por interpretação e discussão com a Europa sobre produto para posterior processamento. O Brasil não exporta produto pronto para o consumo e a Europa está analisando como se fosse assim. Não. Tem mais coisa dentro das coisas aí, já tem gente, a gente já está verificando que está havendo dumping. Outros países estão comprando nossa pimenta do reino para vender para a Europa como se fosse deles, entendeu? Mas a gente não pode falar de forma oficial. Estamos avaliando ainda. A Mônica coloca aqui sobre a nossa saudosa produção integrada, rapaz, que é a Embrapa, junto com o MAPA. Vocês dizem que ainda tem uma disciplina aqui no IF que a gente chama de produção integrada, que ministra sou eu, né? É optativa, já no final do curso, poucos alunos se interessam, né? Acho que tem poucas, não sei se é culpa minha também. Eu acho o seguinte, porque infelizmente a produção integrada no Brasil virou nossa jabuticaba, entendeu? Uhum. Só tem aqui, cara. Difícil, porque é o seguinte, eu acho uma ideia muito boa, certo? Ela foi capitaneada pela Embrapa, uma ideia excelente. Só que esqueceram que o mundo todo estava se voltando para outras certificações, entendeu? De caráter mais de um reconhecimento maior no mundo como um todo, certo? E com uma abordagem mais sistêmica, no meu entender, entendeu? É uma tecnologia que ainda está em voga no Brasil, em alguns locais ela é pertinente, mas em termos comerciais, cara, dificilmente você achar um fornecedor lá fora vai realmente exigir, olha, eu quero PIF para seu caju, para sua manga aí, entendeu? Ele está preocupado com outras coisas aí que não a produção integrada. Então, assim, outras certificações engoliram a produção integrada ou ali caminha passa de lado a lado, entendeu? Infelizmente. O Rep Gap, o Global Gap, o C-Gap, o Reinforster, essas outras certificadoras, elas já são muito mais exigentes que até o próprio PIF. Eu acho que o PIF, de uma forma geral, viu, Leandro? Você permite um espaço aí na sua palestra. O PIF, de uma forma geral, ele pode ser muito bem complementado como forma de produção para atender estas exigências, mas exigências como o Reinforster, o Global Gap, essas certificações mais robustas e conhecidas, elas praticamente o nosso produtor deixa de vai deixar de ter uma certificação dessa internacional para ter uma aqui de não reconhecimento, né, Leandro? Quando eu comecei a ver PIF aí, eu assim, pô, mas isso aí é uma manejo integral de pragas, né? Vocês arrumaram numa bonitinho aí, entendeu? Esse foi o meu entender. Eu já achava que. Nós fomos testemunho ocular no nascimento desse PIF aqui no Ceará, né? Lá na Embrapa, né? Estavam lá. Eu acho. É só um nome mais bonito para o manejo integral de pragas, né? Então, assim, era mais fácil ter deixado, não, isso aqui é uma tecnologia, vamos fazer o seguinte, pegar o produtor, preparar o produtor para uma certificação mais robusta mais à frente, com manejo integrado, né? Mas, enfim, não estamos aqui para criticar, vamos só apoiar, né? E ver o que dá. Nobre, que mais? O que você manda? Rapaz, eu acho que pelo seu tempo aí que você vai ter que viajar... Não. O que você pede mais? A Vina aí já disponibilizou o meu canal, que eu não sabia como é que fazia, viu? Mas tem lá toda... Viu, Vina? Muito obrigado, Vina. Amiguinho, parabéns aí pelo webinar. Parabéns, Leandro, pelo assunto. É muito bom. Estou perturbando um bocado, porque a gente trabalha direto com assentado. E eles vendem para o SEASA. Olha, a gente faz trabalho de extensão e a maior dificuldade que a gente tem é justamente de conseguir registrar qualquer coisa. A gente entrega os cadernos para os alunos fazerem o registro. Então, o aluno vai, pede apenas para o agricultor anotar pequenas coisas, difícil, e a gente pede a eles para ligarem para lá. Quando a gente chega, geralmente está faltando informação. Por isso que eu estou te perguntando.
esse registro de quando foi plantado, o que foi plantado, o que foi utilizado, vai ser fiscalizado, mas demora um pouco. Isso até para eu conseguir preparar os meus agricultores, né? Como a gente fazer de uma forma que eu juro para você, a gente tenta conversa. Eles dizem que vão anotar e no final o caderno volta faltando muita informação. Olha, deve ser até, viu, Leandro? Só para complementar essa pergunta da Virna, que você falou, tem até uma certa resistência quando a gente fala, viu, Leandro? Falando para você, surge um sintoma num limão aqui, que é muito comum. A gente assim, poxa, a gente tem que comunicar na Adagre que surgiu isso aqui. Parece que assim, é um receio tão grande, porque eles já são tão. Tão bombardeados com tudo, né? Eu disse, não, cara, eu não posso dar esse diagnóstico, você tem que levar na Adagre e tal. Aí a Virna fala com isso que os alunos vão lá pro caderno de campo, e eu vi isso muito quando eu trabalhava no Senar, né? Que eu fazia esse trabalho no Senar. Você praticamente só tinha produtor orgânico no Ceará, tinha lá. Quais produtos você usa aqui? Não uso nada. Então, a gente não tinha poder de fiscalização, né? Não tem o poder que vocês têm da fiscalização, mas o que a gente vê é isso mesmo, essa resistência muito grande, como você falou. Ele agora vai ser descoberto, esse cara, né? Vai saber onde é que ele está fazendo, como ele está fazendo, então gera um medo muito grande. Olha, o que vai acontecer, certo? Possivelmente, a gente vai ter uma reação em cadeia. As grandes redes de mercado vão cobrar essa informação, porque a vigilância vai apertar mesmo, os grandes centros vai ser fácil fazer isso aí, vai apertar os atacadistas, esses caras vão pegar os consolidadores, os atravessadores, e aí vai vir em cadeia, entendeu? E da mesma forma, assim, associações de produtores, sindicatos, que partirem na frente, a tendência é que eles se habilitem e eles sigam no fluxo contrário. Eles, olha, eu já tenho essas informações e posso me agregar, e assim vai, entendeu? Eu vejo dessa forma. Então, assim, eu vejo muito mais, eu vejo um desafio, mas também uma oportunidade para quem partir na frente de se agregar esse processo de forma melhor posicionada, entendeu? O que vai ser feito, na verdade, vai ser uma seleção de fornecedores. Isso aí não há sombra de dúvida. E a gente fala muito em caderno de campo, mas eu acho que talvez a metodologia mais fácil de ser implementada vai ser a parte digital. Então, todo mundo tem um celular hoje e as empresas que estão desenvolvendo já estão desenvolvendo sistemática para precisar ser inseridos. E aí, esses dados, automaticamente, eles vão sendo armazenados por essa inserção. Entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Certo. Não tem mais perguntas aqui. Eu só tenho a agradecer a você, agradecer a todos aí que nos deram essa audiência. Dizer aí que eu vou colocar no canal do YouTube, mesmo não sabendo que eu tinha qual era o link, né? Aí vou repassar para ti também, já que você é mais ativo aí nas redes sociais. Não tem nada de ativo na rede social, não. Certo. Eu vou aqui parar a gravação. Cara, boa noite para vocês.